Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei, hoje é dia 16 de agosto, hoje é domingo. Eu quero fazer um convite especial para você, um desafio, que você possa pegar o seu celular e baixar o aplicativo da Rádio Sud, se você ainda não o baixou. E aí, nesse domingo aqui, o que você pode fazer? Você pode conectar o seu celular com uma caixinha de som Bluetooth, via Bluetooth, e deixar meio ambiente ali na sua casa para você ficar ouvindo os hinos, né? Você vai perceber que a Rádio Sud realmente é a sintonia que nos eleva, que vai nos aproximar mais do Senhor aí. Então, que vocês possam aceitar esse desafio aí, se vocês tiverem tempo, tiver uma caixinha de Bluetooth, faça essa experiência. Eu fiz aqui em casa e eu gostei bastante. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma capítulo 62, versículo 41. Nesse versículo aqui, né, o que está acontecendo? Por causa da longa duração da guerra que houve ali entre nefitas e lamanitas, né, qual foi a reação, qual foi o dano psicológico, emocional que houve na vida das pessoas? O que mudou na vida das pessoas? Podemos observar que o mesmo tipo de aflição pode causar reações diferentes nas pessoas. Olha o que diz aqui o versículo 41. Mas eis que por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis devido à longa duração da guerra. E muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. Então podemos ver aqui que uma cena de horror ali, né? Porque eles estavam vivendo em guerra, né? Alguns se tornaram insensíveis, né? Passaram a não sentir a dor dos seus irmãos, talvez ali porque já perdeu seus próprios parentes, né? Por estar sofrendo na pele ali muitas aflições. Alguns se tornaram insensíveis aos problemas das outras pessoas, isso porque elas também sofreram. Mas outros, né? Por causa de suas aflições, eles se tornaram mais humildes, né, e procuraram se humilhar perante o Senhor. Então, por exemplo, nós estamos vivendo aí numa época de pandemia. Muitas pessoas estão passando aflições, passando por dificuldades aí econômicas, às vezes não tem alimento no lar, na casa. E nós não podemos, né, por causa dessa situação, porque muitos estão passando por isso, ficar insensíveis aos problemas dos nossos irmãos, né? Ficar insensível, não sentir a dor deles. Bom, enquanto outros, né, como está dizendo aqui, que por causa das aflições que passaram, né, eles podem se aproximar mais do Senhor. São a mesma situação, mas alguns se aproximam mais do Senhor, outros perdem a sensibilidade, passam a sentir menos ali. De maneira que alguns, quando perde seus parentes ali, pode pensar, eu já perdi o meu parente também, né? Então a pessoa acabou se tornando insensível. Porém, outros, que perderam o seu parente na guerra, quando outros perderam também, falam, nossa, eu sei essa dor aí, o que você está sentindo, eu já senti também. Então se compadece do problema das outras pessoas. Então podemos ver que a aflição, né, a mesma aflição dada às pessoas diferentes pode acometer reações diferentes, tá bom? Eu vou ler aqui, ó, o versículo em 61, Alma 61, versículo 2. Foi uma carta, né, uma epístola que Paurã enviou a Moroni, tá bom? E essas são as suas palavras. Ele disse assim: Eu, Paurã, que sou governador-chefe da terra, envio essas palavras a Moroni, capitão-chefe do exército. Eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com vossas grandes aflições. Sim, elas me afligem a alma. Então podemos ver, né, que após Paurã ficar sabendo ali das grandes aflições que Moroni havia passado com seu exército, passando fome, dificuldade para se defender ali dos seus inimigos, Paurã ele disse, né, que ele não se alegrava com aquelas grandes dificuldades que Moroni estava sentindo, mas que afligia a alma dele. Eu gosto dessa parte aqui porque me lembra uma frase que diz o seguinte: se a dor do seu irmão, né, não te causa dor, não te causa nenhum desconforto, nenhuma aflição para você, talvez a sua enfermidade seja pior do que a enfermidade do seu irmão, do que a aflição que o seu irmão está sentindo. Bom,
Então nós temos que se compadecer das outras pessoas. Se elas, talvez não é na nossa família o problema, não é você que está sem alimento ali, mas se uma pessoa está com necessidade, né, como está no Novo Testamento e Paulo ensinou, todos nós somos o corpo de Cristo, né? Todos nós somos os membros, né? A igreja torna-se o corpo. Se uma parte do corpo está ruim, todo o corpo deve padecer, deve ficar triste. Então nós devemos ajudar uns aos outros, tá bom? Então, uma das maneiras que nós podemos ajudar os outros é por meio das ofertas. Eu já falei disso aqui essa semana, algumas pessoas concordaram, foi muito legal, né? Eu até li aqui o versículo de 2 Coríntios, né, capítulo 9, né, eu li aqui falando sobre a contribuição, contribuir com alegria, né, de oferta. E apesar de eu estar compartilhando essa escritura aqui 2 vezes na semana aqui, eu quero deixar claro que o meu chamado, né, de presidente do coro aqui, nós não ganhamos dinheiro, é um chamado na igreja que nós temos que não tem clero remunerado, e aliás nenhum chamado dentro da ala ali tem clero remunerado. Presidente da Sala de Socorro, presidente do coro, o bispo, professores, né, líder de bem-estar, todos os chamados dentro da ala não tem clero remunerado. Nós não ganhamos dinheiro para pregar o evangelho, para ensinar ali ou para assessorar as outras pessoas. E eu gostei muito desse versículo, eu vou ler ele de novo, eu já li essa semana. Então é 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 6 e o versículo 7, diz assim: digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então essa escritura aqui, Paulo está falando sobre as ofertas, né? E é uma maneira de nós podermos ir aliviar o fardo das outras pessoas, a dificuldade, né? Claro que a religião, né, a igreja de Cristo, né, ela está aqui na terra como uma forma de ligamento, né? Nós somos ligados ao Senhor por meio da religião, por meio da igreja, né? Porque é por meio da igreja que você faz o convênio com Deus, é por meio da igreja que você, né, toma o sacramento e renova os seus convênios com o Senhor. Então a igreja ela é muito importante, mas um dos motivos também do Senhor, do Salvador, ele instituir uma igreja na terra é que juntos nós somos muito mais fortes, né? Por exemplo, eu sou presidente do coro. Ontem, né, no sábado, eu tive a oportunidade de ajudar uma família, né, a obter alimento ali. A gente foi no mercado, compramos junto alguns alimentos, as coisas que a família precisava. E eu sozinho, né, se fosse para mim, eu sozinho bancar toda a compra ou ajudar aquela pessoa, para mim seria muito difícil, né, eu não teria essas condições. Mas se cada um, né, ele vai lá e presta a sua oferta, ajuda, dessa maneira nós podemos ajudar o nosso irmão, né? E para mim seria muito triste, né, se um amigo meu, ele está precisando de ajuda ali, precisando, padecendo ali necessidade de alimento, e eu não poder ajudar, né? Mas por causa das contribuições, né, por causa das ofertas que muitos fazem, a gente pode pegar esse recurso e ajudar essas pessoas. Às vezes é num aluguel, é numa conta de luz, né? A igreja ela não ajuda a sustentar o estilo de vida das pessoas, ela ajuda ali ao básico, e também tem um plano por dentro dessa ajuda, né, um plano de autossuficiência que ajuda a pessoa estabelecendo algumas metas ali para conseguir um emprego, um trabalho, né, para que ela possa sair daquela situação. Então eu acho muito perfeito o plano, né, do jeito que ele é estabelecido. Então é muito importante nós termos essa igreja, essa religião como um todo para ajudar uns aos outros. Como eu já falei, me doeria muito na alma ver uma pessoa sofrendo e eu não ter o dinheiro ali. Ou eu teria, mas talvez não seria o suficiente ali para ajudar naquela necessidade que a pessoa precisa. Mas quando todos estão na mesma causa, né, às vezes você não sabe, mas o dinheiro que você fez ali, o que você doou, está ajudando outras famílias. Você não precisa ficar sabendo, né? Como o Salvador falou, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas é uma maneira de nós ajudarmos as outras pessoas. Então eu termino essa mensagem, né, com um convite para que nós possamos ser generosos. Como aqui no versículo que Paulo diz, eu interpreto dessa maneira. Ele diz assim, ó:
E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Aquele que doa, né, que dá o seu melhor, abençoando as outras famílias, Deus vai abençoar em abundância também. Agora, se você fica parecendo que tem um escorpião no bolso, né, não quer ajudar, também na hora de você ser ajudado, né, pelo Senhor, será que o Senhor ele vai ser abundante nas bênçãos que Ele tem para te dar? Então é um caso para nós pensarmos aí, tá bom? Então eu termino essa mensagem com aquela frase que eu falei, né, parecida com o que Pauran disse aqui, né, que as aflições de Moroni afligia-lhe a alma. Então, se a dor de seu irmão, a dificuldade do seu irmão não te causa nem sequer um desconforto, talvez a sua enfermidade seja pior do que a dele, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.